Segunda carta de Paulo aos Coríntios. O nosso tema hoje é a graça do Senhor nos basta, é que o apóstolo Paulo diz. No versículo 12, 8 e 9, nós vamos ler no versículo 8 e 9, glória a Deus, diz assim: acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviassem de mim, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. A igreja pode se assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo, igreja, nós podemos espelhar a nossa vida muito no apóstolo Paulo, muito, podemos espelhar sim, com certeza, porque ele próprio diz: sejai meu imitador como eu sou de Cristo. Sejai meus imitadores como eu sou de Cristo, foi o que ele diz. E Gálatas 6,14, ele diz outra palavra aqui muito importante, que nós devemos guardar sim. Ele diz assim: mais longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí ele continua: pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Amém, igreja? Nós temos que estar crucificado para o mundo e o mundo crucificado para nós. Nós vivemos no mundo, mas nós não somos deste mundo. Nós não somos deste mundo. Quem quer ficar aqui eternamente aqui neste mundo? Ninguém quer, irmãos, porque nós não somos do mundo. Quem é deste mundo quer ficar aqui eternamente, irmão. Tenho medo de morrer. Que medo de morrer. Quando eu vou lá no velório, meu coração fica agitado. Eu acho que eu até tenho medo de morrer. Eu tenho medo de morrer. Não pode ter, irmãos. Cristão não pode ter medo de morrer, não. E sem ficar pensando assim, tem gente que tem medo de morrer, tem gente que tem medo de adoecer, tem pessoa que tem medo de passar fome, tem pessoa que tem medo de ficar desempregado. Não, que Deus é o nosso Deus. Nosso Deus é Deus de providência. É ateísta. Ateísta é que tem medo de morrer, porque ele não crê na ressurreição. Ele não crê na ressurreição de Cristo. Então Paulo aqui, ele fala que a graça dele, o mais importante, irmão, não esqueça disso, igreja, na nossa vida, é a graça. É a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é a graça? Tem gente que fala que é um favor não merecido. Também. Mas pela graça nós caminhamos, pela graça nós respiramos, pela graça nós alimentamos, pela graça nós deitamos e dormimos. Então, irmão, se move tudo pela graça. Tudo pela graça de Deus. Eu estou aqui pela graça. Não é de mim, é pela graça do Altíssimo, pela graça do Santo de Israel, pela graça do ungido, do Filho de Deus, pela graça da rocha eterna, pela graça do Emanuel.
que quer dizer Deus conosco, tudo neste mundo pela graça. Então no 12:1, o apóstolo Paulo, ele fala um pouco da vida dele. Ele fala um pouco da vida dele. Ele conta a visão celestial que ele teve. E tem muitas coisas na nossa vida, igreja, que nós não devemos ficar contando, não. Principalmente para a pessoa ímpio. Eu sempre falo aqui, primeira carta de Paulo aos Coríntios 15:33, fala que as más conversações corrompem o bom costume. Não pensa não, hoje até dentro da família, a pessoa precisa saber aquilo que ele vai falar, gente. Ah, mas na família não. O que aconteceu lá em Gênesis com Caim? Por que quem matou Abel? Por que quem matou Abel? Por inveja. É momento, igreja, de reflexão, de nós refletir na nossa vida. Porque cada tempo que passa, a família vai sendo mais e mais destruída. Então tem coisa que não conta, não é isso que eu quero entrar nesse detalhe. Paulo começa assim: em verdade que não convém gloriar-me, mais passarei as visões e as revelações do Senhor. Esse é um, né? O 2 agora. Ó, o que ele fala, igreja? Ele não falou, eu sou este homem. Ele não falou, não. Eu sou Deus, é o Criador. Eu sou o Criador. Ele disse assim: eu conheço um homem. É em Cristo, ele está falando dele mesmo. Ele está falando do próprio apóstolo Paulo. É em Cristo que há 14 anos. Aí ele diz assim: se no corpo, não sei. Se fora do corpo, não sei. Ele tinha uma certeza: Deus o sabe. Foi arrebatado ao terceiro céu. Muito bem. Foi arrebatado ao terceiro céu. Vamos parar aqui. Ué, mas há 3 céus? Há 3 céus. O primeiro céu é o céu das nuvens, da chuva. O segundo céu é o céu dos astros, das estrelas, do sol, da lua, dos astros. E o terceiro céu é o paraíso que Jesus diz para aquele ladrão da cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É o terceiro céu, é o paraíso, onde que se encontra Deus, aonde que está Jesus à sua direita, à destra do Senhor, intercedendo por cada um de nós. Então ele fala: Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Ele fala assim: Deus sabe, mas eu não vou me atrever em revelar para ninguém. Que não poderia. Sabe por quê, igreja? Se vier uma pessoa da glória e revelar para nós não vamos tirar a nossa vida, não, mas nós vamos querer morrer muito mais rápido do que ficar neste mundo. Então ele viu coisas, ele viu com os olhos dele. Ele não sabe se foi na carne ou se não foi no corpo, se foi no espírito, mas ele viu coisas inefáveis, coisas tremendas, coisas grandes, coisas poderosas, a glória de Deus. Ele viu. Por isso que ele disse: é meu imitador como eu sou de Cristo. Aí ele continuou aí no 3,
eu sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus sabe. Segunda vez que ele fala, né? Foi arrebatado ao paraíso, tá vendo? E ouvi palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Não convém falar com o homem. Porque desperta, irmão, desperta. Desperta. Aí ele manteve em segredo. Em segredo. E fala que foi 12 anos, né? 12 anos. Não convém. E o 5. De alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser me gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Está vendo? Ele guardou com ele mesmo. Eu não vou falar a verdade, porque senão eu vou gloriar. Tem certas coisas, irmão, que Deus faz na vida da gente, que às vezes a gente nem pode contar para a pessoa. A pessoa fala assim, mas esse irmão, mas esse pastor, ele está no mundo da lua, ele está sonhando com as coisas. Não está não, irmão, no mundo da lua não, mas ele foi no paraíso de Deus. Lá ele viu coisas maravilhosas que não convém nós saber, irmãos. Deus tem coisa tremenda, irmão. Este mundo está perdendo. Deus tem coisa tremenda reservada para nós. Não ame este mundo. Colossenses 3:1 diz assim: se vós já ressuscitaste com Cristo, pense nas coisas de cima, não daqui de baixo. A gente tem que trabalhar, tem que viver, tem que cumprir os nossos dias aqui na terra que Deus permite, mas a nossa visão é celestial, irmãos. É uma visão celestial, não é visão material, não. Para isso é que Jesus Cristo apontou o dedo. É você, é você, é você. Não é aquele lá fora, não, é você. Eu tô te escolhendo, não estou te chamando, não. Não é, estou chamando, não. Eu estou te escolhendo. Em mim, mais do que em mim, vê ou de mim ouve. Ele está falando, ouve dele, vê dele. Irmãos, o nosso fruto é no nosso procedimento. Nosso fruto é como nós andamos, irmãos. Nosso fruto é aquilo que nós falamos. Jesus disse assim: pelos frutos eu conheço a boa árvore. Pregação, igreja, pregação. Todo mundo está cansado de ouvir pregação. Todo mundo está cansado. Não tem ninguém mais exclusivo, vamos dizer assim, que não ouviu ainda a palavra de Deus, não. Até lá no meio da Amazônia, naquelas casinhas lá, hoje eles têm um celular, eles estão pregando, estão ouvindo que Jesus Cristo é o Salvador, que não há outro além dele, não há outro Salvador. Então Paulo aqui falando, visão celestial, irmão. A nossa visão é celestial, amém? A nossa visão é celestial, irmão. Nós não podemos estar aqui, mas é porque o senhor já está velho. Irmão, não, irmãos. Eu não como é que eu vou dizer? Eu não fui chamado para ser mais um numérico. Cristo não, irmão. Com Cristo não. Cristo não quer número. Cristo ele quer de nós autenticidade, autêntico. Às vezes nós somos até meio rude, meio duro na palavra, mas tem que ser, irmãos. Tem que ser. Ontem eu ouvi um pregador famoso, irmão, famoso. Mas famoso mesmo, que eu digo assim, está em mais de 190 nações aí no mundo inteiro. Ele dizia assim: o mar
representa o Espírito Santo. Não representa, irmão, não representa o Espírito Santo. Eu não estava ouvindo para procurar falha, não, irmão, que eu também tenho. Mas o mar, eu já preguei aqui, o mar representa as nações, a sujeira das nações. Pode ver que as ondas vêm trazendo sujeira de outra nação. Agora, rio não, representa aquela mulher que estava lá no poço, meio-dia. Jesus falou com ela: você é uma mulher, da água que eu te der, você nunca mais terá sede. E do teu ventre fluirá um rio de águas vivas que jorra para a vida eterna. Não que o mar simboliza Espírito Santo de Deus. O rio, sim. O rio, nós tivemos lá em Ezequiel pouco tempo pregando aqui, então nós sabemos. E se nós pega Apocalipse 21, 1, depois nós vamos voltar aqui se der tempo. Apocalipse 21, 1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Nova terra e novo céu, mas não tem mar. Agora o 22, Apocalipse 22. Eu falei assim: este homem não é possível. Eu sou analfabeto. Eu sei que o mar, o rio representa o Espírito Santo, mas mar não. Assim, diz assim, 22, 1. E me mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos. Tá dando para entender, igreja? Não o mar. A gente, irmão, se eu não puder alinhar tudo aqui na palavra de Deus, eu prefiro ficar com a minha boca fechada, de quem ensinar a pessoa errada, irmãos. Olha que a gente já vem do ensinamento errado, irmãos, que Deus teve de moer nós. Deus teve de moer e fazer nós do jeito dele, do jeito que agrada a ele, não do jeito que nós queremos, mas do jeito que ele quer que nós sejamos. Às vezes nós queremos ouvir palavras que massageiam o nosso ego. Mas Deus está mandando cajado em cima. Jesus está falando igual ele disse para Pedro, igual ele disse para os discípulos. Está muito dura essa palavra, Senhor. Aí Jesus ficou ouvindo. Aí chamou aqueles mais chegados dele e falou assim: ô Pedro, você também não quer ir embora, não? Parece que está escrito, João, não vão ler, me parece que é 6, lá de 70 mais ou menos. Depois, se você quiser consultar na sua casa. E você, Pedro, uai, será que Jesus era mineiro? Não, Jesus não era mineiro, uai. Ele não era mineiro, não, ele era judeu. Você não quer ir embora, não, Pedro? Não, Senhor. Não, só o Senhor tem palavra de vida eterna, eu não. Igreja, para onde nós vamos? Ai de nós, se não fosse Jesus, eu não estaria aqui nesse dia, ministrando aqui, do jeito que o Espírito Santo me usa a palavra de Deus. Eu não estaria, eu tenho certeza que não. Porque eu já sofri acidente, já fui atropelado por carro, eu já caí de escada, eu já caí de carroceria de caminhão. E não tem nem o osso quebrado, irmão.
Tem nenhum osso quebrado. Eu vou atribuir, não, é porque eu sou forte. Forte é fumo de rolo. Mesmo assim, tem gente que ainda faz aquele cigarrão, hein? Coitado do meu sogro, fazia, né? É triste. É triste. Forte e poderoso é Deus, nosso braço é de carne, é fraco. Nós somos frágeis, irmãos. Nós somos frágeis. Mas Deus não se torna com um novo nascimento da água e do Espírito. Deus faz de nós uma nova pessoa, fez de nós uma nova criatura. E mais, o mais importante, fomos feitos filhos de Deus. Fomos feitos filhos de Deus. Então voltamos lá em 2ª carta de Paulo aos Coríntios 12, senão aonde nós paramos. Aonde nós paramos, acho que foi no 6, não foi? Foi 6. Acho que foi 6. Esse aqui nós já lemos. Mas deixe isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim mesmo. Aí ele fala aqui, ele fala aqui, 14 anos, o 7, para que não se exaltasse. 7, glória a Deus. E para que não me exaltasse pela excelência, vai prestando atenção, igreja, na excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Vai pensando aí, igreja. Um homem de Deus, um homem que foi levado até o 3º céu. Agora tem um mensageiro de Satanás, um espinho na carne dele, para eles esbofetear, para ele não gloriar nele mesmo. Nós não podemos gloriar, igreja, naquilo que nós façamos, não. Nós somos apenas um vaso de barro. Um vaso de barro na mão do oleiro. E outra coisa, nós não somos dono de si, não. Nós não somos dono de si. É um momento, quem quiser, não está do meu jeito. O irmão Antônio, o meu filho Antônio, não está do meu jeito. Vou levar aí na casa do oleiro, vou quebrar aí todinho. Eu tenho que aceitar a visão celestial, a revelação de Deus. Eu tenho que aceitar na minha vida. Nossa. Às vezes nós somos cristãos de só quando as coisas estão indo muito bem. Só quando as coisas estão indo muito bem. E não é bem assim. Nós não podemos ser ateísta, ficar com medo do amanhã. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ainda que o inferno se levanta contra nós. O Espírito Santo alvorará a sua bandeira e nos dá a vitória. Meu filho, minha filha, a vitória é sua. A vitória é sua. A vitória é do povo de Deus. A vitória é nossa, igreja. Derrota não faz parte de cristão, não. Irmão, mas eu estou assim para baixo, não estou com vontade na igreja, não. Em nome de Jesus vai passar, irmãos. Nós temos que alegrar. Quando disser, vou à casa do Senhor, nós temos que vir com alegria, com prazer, com alegria de estar, de ser ovelha desse pastor maravilhoso, desse supremo pastor que é Jesus Cristo. Irmão, o sacrifício de Jesus foi muito grande. E Paulo sabia disso. Paulo sabia disso.
Por que Paulo sabia? Porque em Atos 16, 25, estava preso. Paulo estava preso, Paulo e Síria estavam presos, com o lombo tudo machucado, tudo arranhado, tudo de chicote, cortado de chicote. Lá eles cantavam louvor a Deus, lá eles oravam. Olha, e perto da meia-noite, Paulo e Síria oravam e cantavam hino a Deus, e os outros presos escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se abriu. Teve uma nação aí que houve um terremoto agora, acho que uns 5 dias atrás. Morreu 2.700 pessoas. Fora o que estão ainda nos escombros. Mas esse é terremoto de Deus, irmãos. Isso é terremoto de Deus, para soltar aqueles homens da prisão, para mostrar que eles estavam ali injustos, para mostrar que eles serviam um Deus poderoso, um Deus que tudo pode fazer. E o sofrimento, já estamos indo para o final, irmão. O sofrimento de Jesus foi grande. A Bíblia fala que o sofrimento de Jesus levando a cruz pesada nos ombros, vem aí a Semana Santa, Cristo inicia a caminhada para o Gólgota, que significa lugar da caveira, o peso da cruz, e seu esgotamento físico faz cair, esforça para levantar, mas não consegue. Eu queria ser Simão Cirineu, ou Cirineu Simão, ou vice-versa. Eu queria ser, irmãos. O nome do homem ficou até hoje gravado. Aí fala que Simão, chamado Cirineu, ajuda Jesus a levar a cruz. Lucas 23, 26. Este homem vinha do campo, irmãos. Presta atenção, esse homem vinha do campo. Quem vem do campo, irmãos? Eu posso dizer assim, porque eu já trabalhei em lavoura. Quem vem do campo à tarde vem cansado, irmãos. Vem doido para chegar em casa, para poder passar uma água nos pés e comer qualquer coisa. Ele estava vindo do campo, a Bíblia fala, e quando ia levando a cruz, levando, estou falando só levando, tomaram um certo Simão Cirineu que vinha do campo, e puseram a cruz às costas para que o levasse após Jesus, ou ajudasse Jesus. E seguiu grande multidão de povo e de mulheres, os quais batiam no peito e o lamentavam. Jesus, porém, voltando-se para elas, disse: Filha de Jerusalém, não chore por mim. Chorai antes por vós mesmos e por vossos filhos. Filha de Jerusalém. Você sabe que teve um profeta. Eu vou fazer uma pegadinha. Tem um profeta que a mulher dele, Deus sarou com ele amanhã, e à tarde a mulher dele morreu. E Deus tinha falado para ele não chorar a morte da mulher dele. Quem sabe esse profeta? Quem sabe esse profeta? Sabe não? Não é escola bíblica, né, irmão? Também não vou ensinar, não. Depois você procura lá em Ezequiel 24. Parece que é 24:15, eu não tenho aqui. Mas vamos ver se é isso mesmo. Ezequiel 24:15. Me parece que é, só não estou muito enganado. É aqui mesmo.
diz assim: e veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, eis que de um golpe tirarei de ti o desejo dos teus olhos. Está tão bom, irmão, está na hora de parar. Olha o que ele fala com ele: mas não lamentarei, nem chorarás, nem te comerás, e não te correrão as lágrimas. Está entendendo? Não chore, não chore. Geme em silêncio, não faça luto por mortos. Ata o seu turbante e põe nos pés o teu sapato. E não cubra os teus lábios, e não coma o pão dos homens. Aí Deus continuou falando com ele: e farei ao povo pela manhã, e à tarde morreu minha mulher, e fiz pela manhã como me foi mandado. Ele fez pela manhã o que foi mandado. O que Deus falou com ele, ele fez. Ele não comeu pão, calçou o sapato dele, ele não chorou. Parece que a mulher vendo a mulher morta, mas ele não chorava pela mulher. Você está vendo hoje a pessoa chorar muito por causa de mortos? Às vezes tem coisa, irmão, que Deus não quer que a gente faça, que a gente fica toda a vida lamentando. Não, o Espírito Santo vai nos consolar. Brevemente eu estou com Ele na glória. É só um pouquinho de tempo, eu até brinco com as pessoas: ô irmão, se você for primeiro, fala com Jesus que eu estou indo. Glória a Deus por isso. Então são coisas, igreja, que a gente... Eu vou parar por aqui, amém? Eu ia falar 3 coisas aqui importantes. A palavra do perdão, mas se Deus permitir, no culto das missões, né? No culto das missões, eu preciso, irmão, isso é muito importante. Muito importante nós reconhecer o amor que Jesus Cristo morreu. E só lendo é que a gente vai saber. Agora tem uma coisa aqui, irmãos. Eu vou falar com a igreja antes de eu parar para orar. Não vai falando coisa que as pessoas falaram contigo, não. Ou que você falou, aqui, isso aqui é da rede social. É fake news, tá, irmãos? É fake news. Não vai guardando dentro de você isso não, que isso vai te fazer mal. Isso vai te roubar, irmão, a tua unção. Quer ver? Eu vou citar uma coisa aqui, que o mundo sempre falou. As pessoas, e às vezes, irmão, até nós, errar por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus, né? Às vezes até nós falamos isso. Qual o dizer, irmãos? Faz a sua parte que eu ajudarei. Quem já ouviu muita gente falar isso? Quem já ouviu? Ninguém ouviu aqui? Ninguém ouviu? Ninguém ouviu? Ninguém ouviu? Ouviu mais gente. Isso não existe, tá, irmãos? Isso estará em Josué. Deus falou com Josué: esforça e tem bom ânimo, que eu sou contigo, ou que eu estarei contigo. Então tem que esforçar. Aí você pega Mateus 11:12, fala que desde do tempo de João Batista, o reino de Deus é conquistado à força, e só apodera dele aquele que se esforça. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, Provérbios, aí a pessoa diz assim, Provérbios 24:6. Igreja, nós precisamos aprender. Nós precisamos aprender para nós não falar bobagem com outras pessoas, e as pessoas aprender aquilo e ir soltando para frente.
Outra palavra é essa: o cair. Não, se o homem cair, o Senhor levanta. Quem já viu? Quem já viu? Não existe isso na Bíblia não, tá, irmãos? Não existe isso na Bíblia. A gente tem que aprender junto, amém? O Esdras, o sacerdote Esdras, ele estava no lugar. Se pegar o livro lá de Esdras, lá você vê. Ele estava num lugar alto. Aí ele pegava o livro da lei e ele ficava ministrando de uma maneira que todos entendiam. Todos entendiam. Nós estamos aqui, igreja, isso não é feio, não. Eu estou aqui para aprender. Nós aprendemos com os outros. Provérbio fala que assim como o ferro afia o outro ferro. Quando você vai comprar aquele filé mignon no açougue, aquela picanha, que o açougueiro passa a faca assim, ó, uma na outra. Provérbio fala que como o ferro afia o outro ferro, nós aprendemos com outros. Então vamos lá. Não existe o cair do homem. Se o homem cair, o Senhor levanta. Está errado. Provérbios 20, quanto que eu falei aqui? Já vou encerrar. 24:16. Para encerrar, prometo. Senão não tem tempo de nós orar, né, irmãos? Aí pode me puxar a orelha. Diz assim: porque 7 vezes cairá o justo. O justo. Quem não tem a justiça de Deus, irmão, vai cair, vai ficar caído. Essa é a realidade, irmão, da palavra de Deus. Você já viu a pessoa abandonar Jesus e voltar para Jesus, irmão? Você já viu? Muito difícil, irmãos. Muito difícil. Porque ele não creu na justiça de Deus. Ele creu nele próprio. No eu. Eu posso, eu faço, eu sei. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. Mas o ímpio tropeçarão no seu mal. Ele tropeça no próprio mal e cai, irmãos. E lá fica caído. Lá fica caído. Olha a confirmação, Salmo 37, 23 e 24. Os passos de um homem bom, está falando homem bom, está falando pessoa boa, são confirmados por quem? Pelo Senhor. E direita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Amém, igreja? O Senhor nos sustém com a sua mão. Importante, né, irmãos? A gente é importante? Mas não podemos achar importante. Se nós achar importante, o orgulho toma conta de nós. Então o apóstolo Paulo, ele teve essa visão celestial, mas Deus permitiu um espinho na carne dele, para que ele não exaltasse nas revelações de Deus na vida dele. E às vezes Deus coloca em nós um espinho na carne, para tirar o nosso, quebrantar, tirar o nosso ego, de poder, de só eu faço, só eu sei. Deus coloca um espinho, Deus coloca um mensageiro de Satanás. Então nós tem que estar consciente que a graça do Senhor nos basta. Ela nos faz vencer, ela nos nos progredir, ela vai nos fazer ser abençoado diante de Deus. Amém, igreja? Deus seja louvado. Deus seja louvado. Então, cuidado. Nós temos que ter cuidado, irmão. Eu tenho que ter cuidado, nós temos que ter cuidado. Porque Deus tem algo grande na nossa vida.
mas vai depender de cada um de nós. Coloca sobre os seus pés. Não esquece, a graça do Senhor nos basta. É na nossa fraqueza que o Senhor aperfeiçoa, porque quando nós pensamos que nós estamos fracos, fraquinho, caindo, aí nós estamos fortes, porque o Senhor nos toma pela mão direita, fala: vem cá, meu filho, vem cá, eu te ajudo, eu te sustento, eu te tomo com a destra da minha justiça.